Eu já comentei com vocês aqui que o formato do rosto interfere diretamente no seu processo de envelhecimento facial. Mas o formato do rosto também interfere no procedimento da harmonização facial. Como assim? Vamos lá, gente. Como eu já comentei algumas vezes e a gente já sabe, para uma mulher, o que a gente considera belo, a nossa cultura, é o rosto onde a região malar se sobressaia, né? Então, a distância de um malar ao outro, ela tem que ser maior do que de uma mandíbula à outra, tá? Gente, tem mulheres lindíssimas, Isabelle Fontana, Silvia Pfeiffer, que não respeitam essas proporções, tá? A gente tá falando aqui na regra, tá? Então, quando um paciente nos procura para fazer um preenchimento, é muito importante a gente ter essa noção. Qual é o formato desse rosto? O que eu tenho que fazer para deixá-lo um pouco mais harmônico, né? E para cada rosto tem uma forma de fazer esse preenchimento e também a gente tem que levar em conta se é homem ou mulher, tá? Formato de rosto ideal, entre aspas, né? O ideal não existe, varia, sexo feminino ou masculino. Tá, então vamos lá. Pensando nos rostos femininos, como eu falei, o ideal seria que esse rosto tivesse um formato mais oval, região malar mais proeminente do que mandíbula, né? Então, quando um paciente me procura para fazer preenchimento, a primeira coisa que eu faço é fotografá-lo e analisar junto com ele, tá? E vou perguntando o que incomoda. Gente, é meio que intuitivo. Mesmo a pessoa não sabendo isso aqui, tudo que eu tô falando, geralmente ela menciona exatamente os pontos fracos naquele rosto dela, né? Então, qual que seria? Vamos lá. Numa mulher com rosto retangular, normalmente ela queixa o quê? De falta de bochechinha, né? Nem é bochecha, mas elas falam assim, bochecha. Falta de projeção malar, né? Então, assim, normalmente, quando a gente avalia um rosto retangular, a gente vai indicar o quê? Restaurar um pouco mais de volume nessa região malar da paciente, se ela for mulher, tá? Rostinho em coração. Essas mulheres normalmente têm uma bochechinha linda, aquele malar já saltado, né? Não é o que incomoda elas. Normalmente elas já estão incomodadas com aquela flacidez nessa região aqui, o famoso bulldog. E aí você vai analisar, ver se esse bulldog é mais pele ou mais gordura, né? E ver o que você vai te oferecer de melhor para essa paciente. Você pode tanto lançar a mão de uma tecnologia como o Ultraformer, né? Para elevar essa região, um bioestimulador de colágeno ou mesmo preencher mudando um pouquinho o formato desse rosto. E aí, como é que seria esse preenchimento? Seria dando mais para ela volume mandibular. Então a gente pegaria esse rosto que é bem coração e traria ele para um formato um pouco mais oval, ó. Eu daria um pouquinho mais de mandíbula para essa paciente, tá? Rosto quadrado, a mesma coisa. Normalmente a questão do rosto quadrado nas mulheres é só realçar um pouquinho o malar, tá? Se a paciente se incomodar muito com a questão do rosto ser quadrado, às vezes a gente também avalia preencher um pouquinho o queixo, porque isso tudo vai dar uma sensação de rosto um pouco mais oval, tá? O rosto oval, teoricamente, seria o padrão desejado e esperado. Então, quando procura a gente para preenchimento, normalmente a gente tem que ressaltar todos os pontos positivos, né? A gente coloca um pouquinho de preenchimento aqui e aqui, mantendo a característica do rosto oval, tá? O rosto redondo, gente, é muito importante a gente trabalhar tentando ganhar essa dimensão aqui, ó, né? Assim, então a gente tem que... Essas pacientes, geralmente, elas têm pouco queixo, né? Então, assim, é um rostinho curto, digamos assim. Então é muito interessante a gente trabalhar o mento dessa paciente, tá? Às vezes até indicando uma prótese de queixo ou com preenchimento mesmo, a gente consegue, ó, aumentar o queixo e deixar esse rosto um pouco mais oval. Os rostos angulosos são um capítulo à parte, né? Assim, como eu falei, normalmente existem mulheres lindíssimas com rostos angulosos, mas eles são características normalmente de rostos mais masculinos, tá? Quando a gente quer atenuar um pouquinho, a paciente fala, me incomoda essa região aqui, é importante a gente avaliar. É muito comum mulheres com rosto anguloso ter uma hipertrofia do músculo masseter, é a musculatura que a gente usa para mastigar. Então, se você fizer assim, ó, você vai sentir esse músculo, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, toxina botulínica. A toxina botulínica repetidamente nessa musculatura atrofia um pouco mais e afina um pouco mais esse rosto aqui, tá? Da mesma forma, a gente pode preencher um pouquinho o malar dela para também tirar essa sensação de que o rosto é
muito anguloso. Então é isso, gente. É super importante você entender formato de rosto, processo de envelhecimento antes de indicar um procedimento de preenchimento ou de harmonização facial, como hoje está muito em moda, né? Então não é sair por aí injetando coisa aqui e ali, você tem que entender como funciona aquela anatomia, como ela impacta no envelhecimento e assim indicar o procedimento mais adequado para cada paciente.